Deu, gente? Agora eu tô meio tortinha, mas eu acho que eu não estou virada. Deu? Dei um oi aí se tá tudo certo. Prontinho, prontinho. Desculpem o contratempo. Faz parte. 8h33. Vamos começar nossa live de hoje. Uma live muito especial. Nosso esquenta para a semana da alfabetização. Estamos a 1000, eu, minha equipe, não somente eu, nos organizando para que tudo saia dentro dos conformes, dentro das nossas expectativas, melhor que as nossas expectativas. Peraí que eu tô com medo que caia aqui o telefone. Então, às vezes eu olho pra cá, às vezes eu olho pra cá, vocês sabem que eu tô fazendo ao mesmo tempo no Insta e no Face. Deixa um recado pro pessoal do Instagram, que se a internet começar a falhar pra vocês aí no Insta, corram lá pra minha página do Face, Clarissa Pereira Pedagoga, porque eu não sei, o Instagram não só pra mim, lives de outras pessoas que eu tenho assistido, eu tenho percebido que tá falhando um pouquinho. Então aí vocês podem passar lá pro Face pra gente conversar, tá bom? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Semana que vem nós teremos mais algumas lives e todos sempre estão convidados. Semana que vem começa a nossa... Semana que vem não, na verdade, é que eu falo semana que vem. Na verdade, domingo já inicia o nosso primeiro vídeo da semana da alfabetização. Então, se você não está inscrito, se inscreva agora para receber conteúdos aí exclusivos que ficam no ar somente durante a semana da alfabetização. Hoje eu recebi essa pergunta: Clarissa, eu posso ver os vídeos depois do dia 28 de outubro a 4 de novembro? Não, os vídeos e os materiais que eu vou disponibilizar, as atividades que eu vou disponibilizar vão sair do ar, só ficam durante esta semana. E a outra questão que eu tenho que falar antes da gente começar o nosso esquenta para a semana da alfabetização, que olha aqui, ó, tô cheia de coisa aqui pra gente ter uma aula mesmo, tá? Com o meu notebook, enfim, com tudo pra gente conversar. É que quem quer ser minha aluna CAP, curso de alfabetização na prática, é na semana da alfabetização, lá no último vídeo, que a gente vai abrir as oportunidades. E fiquem ligadas nisso, porque as vagas são limitadas. Então, assim, a gente não tem somente um prazo de inscrição. Além do prazo de inscrição, a gente avisa que se as vagas acabarem antes, a gente fecha as inscrições. Porque quem é minha aluna e tá aí, sabe que eu tento dar todo o apoio, toda a dedicação exclusiva para vocês. Quando vocês aí durante os 2 meses do curso e vocês têm acesso a mais tempo, mas eu tô dando muito spoiler já, não vou mais falar sobre o CAP. Tá bom, gente? A ideia da live de hoje, eu fiz o layout, que a gente chama, né, a foto, sobre dizendo alfabetização, o que, quando e como. Então, quer dizer, a ideia hoje da nossa live é fazer um resumão aí sobre os meus estudos, sobre aquilo que eu acredito em relação à alfabetização, a partir de questões que vocês estão me mandando. Quando vocês se inscrevem, na semana da alfabetização, eu mando uma pergunta para saber qual a maior dificuldade de vocês. E eu também perguntei isso nos stories do Instagram ontem e vocês responderam. Então eu anotei aqui, ó, o que mais apareceu para eu me guiar na live de hoje. Então eu anotei aqui o que mais apareceu pra gente conversar, que são questões aí que são muito comuns entre vocês. Eu só vou pedir licença para vocês, para pedir para o meu esposo me trazer uma água, porque como eu falo bastante, eu às vezes fico falha aqui. O professor tem que cuidar da voz, não esqueçam disso, sempre tem uma aguinha com vocês. Então vamos lá, boa noite todo mundo que tá me dando boa noite. Que houve aí no Insta? Oi Cindy, tudo bem? Bom, gente, então vamos começar? Então vamos lá. Primeira coisa que eu anotei aqui
Antes de eu começar, 30 segundos, eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Será que a gente consegue? Semana passada nós éramos quase 400 pessoas. Ou chegou a isso, se não me engano, somando Instagram e Face. Então, se vocês compartilharem a live, hoje a gente novamente vai formar um grupo aí de pensadores. Eu gosto de dizer, né, que a gente pensa a educação, um grupo de pensadores da educação. Então, compartilhem a live pra gente conseguir aí atingir outras pessoas. Se vocês acharem interessante, se vocês gostarem, vocês compartilham, tá? Obrigada, gente, pelos elogios, enfim. Nós vamos estudar, bora! Primeira coisa que chega, e é uma pergunta clássica, quando a gente trabalha com alfabetização, é sobre métodos. Então, qual a melhor forma, qual o melhor método que eu considero apropriado para alfabetizar? E essa pergunta vem várias vezes. E ela não vem só na pergunta de qual é o melhor método de alfabetizar, mas ela também vem na pergunta de por onde eu devo começar primeiro, né? Ou às vezes tem questões, na minha escola a gente não usa livro didático, então eu não sei por onde eu devo ir, por onde eu devo caminhar, enfim. Então é mais ou menos sobre isso que eu vou pautar a nossa conversa aí sobre os métodos. Bom, eu tenho uma live inteira sobre métodos, a questão dos métodos na alfabetização, que eu uso o livro da Magda Soares para me guiar, alfabetização, a questão dos métodos. E foi uma live bem legal que a gente discutiu todo o histórico, né, no Brasil sobre a questão dos métodos. Mas o que eu quero deixar claro, a minha posição, que se baseia em diferentes autores, por exemplo, como Arthur Gomes de Moraes, como a Magda Soares. Eu quero dizer que a Magda tem uma entrevista muito boa dela, recente, quando ela lançou o livro, que ela diz que a questão não é qual o melhor método de alfabetizar, mas sim, não o melhor método, mas os melhores métodos de alfabetizar. Então, esses autores, eles não negam, gente, que a gente precisa, sim, de uma metodologia para alfabetizar, que a gente precisa, sim, pensar em procedimentos, em conjunto de procedimentos para a alfabetização, tá? Então, aquele papo de que os autores que se baseiam nas questões psicogenéticas, na questão da Emília Ferreiro, no PNAEC, enfim, né? Ou a Clarissa Pereira não gosta de método, que método é uma coisa tradicional, está totalmente equivocado nos dias de hoje, tá? Então, não é isso que acontece. A gente não nega que dependendo da turma, dependendo do contexto, a gente vai ter diferentes procedimentos para alfabetizar, tá? Tornando a professora protagonista daquele trabalho, tornando os alunos protagonistas daquele trabalho e considerando algumas questões que a Magda, e aí eu vou usar minha cola aqui, algumas questões que vão nos basear hoje em dia nas discussões da alfabetização. Desculpa. A Magda fala em 3 facetas pra gente usar na nossa metodologia de alfabetização. Claro que, e ela problematiza e questiona e conversa com a gente no livro dela, que é muito importante que a gente saiba como a criança aprende. Então, assim, quais são as questões de aprendizagem? Entender como a criança aprende. Para partir daí, a gente pautar o nosso ensino. Muito se pensou, e essa foi a grande crítica com o livro da psicogênese da língua escrita aos métodos de alfabetização, era sobrepor um ao outro para a gente pensar qual era o melhor ensino, né? E pouco a gente pensava sobre qual é a melhor forma, como é que as crianças realmente aprendem, para assim a gente pensar nas nossas práticas. Então, a Magda, ela fala em 3 facetas: a faceta linguística, a faceta interativa e a faceta sociocultural. Na faceta linguística, que é o que ela explora em todo o livro dela, aquele livro azul dela, que eu não tô com ele aqui, Alfabetização, Questão dos Métodos, ela coloca toda a questão da apropriação do sistema de escrita alfabético ortográfico.
todas as propriedades aí que estão envolvidas na faceta linguística, nesse objeto de conhecimento. Então, leitura, escrita, as questões de consciência metalinguística, tudo isso estão na faceta linguística da alfabetização. E precisa de ensino para as crianças aprenderem, para as crianças se alfabetizarem. Junto com isso, a gente tem a faceta interativa, que vai estar envolvendo justamente a interação a partir, né, com o outro, mas também com o texto, com aquilo que comunica o texto, com a escrita e com a leitura, né? Então, aí vai envolver a habilidade de compreender, de produzir, de compreender textos. Super importante, porque de nada adianta eu saber escrever, né, saber decodificar ou saber me apropriar, saber representar um sistema notacional, se eu não sei por que eu uso aquilo. E a faceta sociocultural, essas duas últimas, a interativa e a sociocultural, vão dizer respeito ao letramento. Então, participar, envolver as crianças em eventos sociais, culturais, não só as crianças, né, que envolvem a escrita. Aí vem muito a pergunta do que é letramento, do que é alfabetização, de como é que a gente entende isso. E é muito importante a gente falar sobre isso, gente, que por um momento, assim, com as ideias que surgiram do letramento, se entendeu que bastava a gente deixar as crianças inseridas em um contexto de leitura de textos, né, de trazer textos, trabalhar com texto, trabalhar com funcionalidade do texto, trabalhar com o significado do texto, que assim elas iriam se alfabetizar. E não é isso. Não é isso que a gente quer. Então, se pensa numa retomada, é urgente saber que na alfabetização se precisa de um ensino explícito das propriedades do sistema de escrita alfabética. O Arthur Gomes de Moraes fala muito isso. E hoje eu até fiz uma postagem sobre isso, uma frase dele do seu livro que fala exatamente isso, tá? Então, o letramento, não é que a gente não quer mais usar o letramento, mas aí a gente vai falar muito mais em alfabetização num contexto de letramento, porque muitas vezes em outras línguas, literacy, por exemplo, já basta para essa questão do letramento, né? Das questões das outras duas facetas, somente a alfabetização. Mas no Brasil, a gente dissociou um pouco isso. E aí surgiu uma ideia muito preconceituosa sobre o letramento, né? Como se não fosse importante pensar sobre isso. É importante, sim, pensar sobre as práticas de leitura e escrita, sobre a funcionalidade da escrita, mas sem esquecer do que é sistemático, de ensino sistemático das propriedades do sistema de escrita alfabética. Não basta uma criança, por exemplo, que ainda não sabe ler e escrever, que apresenta níveis iniciais de leitura ou níveis iniciais de escrita, que a gente peça todo dia que ela produza textos. Não, tem que ter reflexão metalinguística, tem que ter reflexão em relação da pauta sonora da nossa língua, tem que ter, sim, trabalhar com as consciências, que eu já falei muito sobre isso, consciência silábica, consciência da palavra, consciência de rimas e aliterações, consciência fonêmica e grafofonêmica, tá? Então, assim eu entendo a questão dos métodos da alfabetização. Sobre as cartilhas, né, e, enfim, sempre vem essa pergunta, agora, como vocês estão escolhendo para o ano que vem, deixa eu respirar, que eu tô falando muito rápido, como vocês estão escolhendo para o ano que vem algumas escolas, livros didáticos, enfim, às vezes eu recebo perguntas sobre isso, eu não tenho acesso, por enquanto, aos livros de primeiro ano. Mas o que eu penso? Eu penso que eu tenho alunas do CAP, que fazem o CAP, que precisam usar livros didáticos na sala de aula, tá? E mesmo assim, em alguns momentos, elas conseguem fazer trabalhos diferenciados, intervenções diferenciadas, intervenções oralmente, para que as crianças se deem conta e cheguem ao objetivo que a professora quer que eles alcancem. Tá bom, gente? Mas eu não concordo com algumas apostilas impostas que estão controlando, inclusive, o tempo da professora, sem considerar todo o contexto daquela sala de aula. O que aconteceu? Todas as questões
Gente, eu me atrapalhei porque tá dizendo que no Facebook tá sem som. É isso aí mesmo, gente? Ó, Ana, oi Ana, minha amiga, disse que tá escutando. Então vamos continuar. Tá? Então essa questão a gente tem que ter muito cuidado, essa questão das apostilas. Por quê? Mas aí como é que a gente vence isso? Conhecendo, estudando, se especializando, tendo autoridade através dos estudos, do conhecimento e da nossa prática. Aliando a teoria à prática, né? Isso é muito importante, gente, tá? Temos 125 pessoas no Instagram, 391 no Face. Gente, tô até nervosa, é muita gente. Já pensou, gente, assim, todos juntos num congresso ao vivo? Uau! Batemos 400 pessoas, 525 pessoas, que legal, tô muito feliz. Dei uma parada aqui no nosso assunto pra dizer que eu tô muito feliz, porque eu fico, não feliz por mim, porque não é uma questão de vaidade, mas por questão de crescimento, de confiança e de confiança em vocês, na formação de vocês, de pararem e pensarem em assuntos super importantes, né? Cada dia mais sai por aí históricos, pesquisas mostrando resultados para alfabetização. E eu vejo que grandes influenciadores, inclusive da educação, influenciadores educacionais e podemos dizer digitais ou não, quando vem uma pesquisa do PISA, do IDEB, enfim, diferentes pesquisas, a primeira responsabilidade que se coloca é no professor. Isso me irrita, porque eu saí do chão da sala de aula, eu tenho o chão da sala de aula. E não é uma metodologia que explica todos os fracassos da educação, né? Nós temos todos os outros contextos acontecendo junto. Nós temos a história do alfabetizador, nós temos a história dos alfabetizandos, nós temos as condições da sala de aula, né? Às vezes vem alguma experiência, ai, dá super certo o que eu faço lá na minha clínica. Dá super certo o que eu fazia com os meus alunos particulares, que era uma criança no seu quarto, na sua residência. E aí, de repente, eu tenho uma aluna do CAP, a Lúcia, que tem 34 alunos ou mais de quarto ano, sendo que 11 com dificuldades. E é lá no interior, pouco chega a recurso. E aí a gente vai lá e vai dizer que é culpa toda do fracasso da alfabetização daquelas 11 crianças que não estavam se alfabetizando. É culpa dela, é culpa de todas as professoras que passaram. Claro que tem todo um contexto de ensino. Então, parei aqui para dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo professoras pensando sobre isso, porque eu acredito em vocês, acredito que vocês estão se formando e é assim que a gente vai realmente fazer diferença na educação do Brasil, tá bom? Então vamos continuar. Então a primeira questão dos métodos, já falamos um pouquinho. Agora a gente vai falar sobre os níveis de escrita. Por que eu dei essa suspirada? Porque toda vez que eu vou falar sobre os níveis psicogenéticos, eu sempre digo pra gente ter muito cuidado para pensar que a alfabetização não se resume aos níveis psicogenéticos de escrita, né? Que ficaram conhecidos, que as autoras Emília Ferreira e Ana Teberoski chamaram de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, que foi uma pesquisa que elas fizeram. Pra gente não achar que a alfabetização é isso. É saber que o nosso aluno está em tal nível, é fazer uma avaliação diagnóstica. Não é só isso. Tem todos os outros processos acontecendo no processo de alfabetização. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Eu tenho que saber... Vamos lá, vamos desenhar. Eu gosto sempre disso aqui. Eu tenho que saber... Cheguei lá, peguei uma turma, não importa... Enfim, melhor que seja início do ano. Como é que eles chegaram? Como é que os meus alunos chegaram? E eu tenho que ter uma meta. Aonde eu quero que eles cheguem. No final do ano, eu quero que o meu aluno esteja alfabético. Diferença de alfabético e alfabetizado. Procurem no meu canal, tem um vídeo sobre isso. O que vai ser feito ao longo da minha jornada vai ser para que todos os alunos alcancem esse resultado. Todos os alunos alcancem esse resultado. É o nosso ideal. A gente quer que eles terminem o ano alfabético ou alfabetizados.
Pode ser que alguns não vão conseguir. Aí a base nos diz que o segundo ano vai ser pra gente complementar e fazer as questões de alfabetização, compreensão de textos, produzir textos com autonomia, ler com compreensão. A nossa avaliação, basta eu saber em que níveis eles estão? Não. Aqui nesse meu caminho eu tenho que estar planejando, tem que estar os meus procedimentos, tem que estar os meus objetivos para saber como eles vão chegar aqui. De que forma eles vão chegar aqui, tá? E eu só vou saber isso a partir do currículo da escola, a partir dos meus conhecimentos, a partir dos meus estudos, a partir do que a gente discute aqui, né? Do que a gente discute através de pesquisas, a partir do que a gente tem visto de outras correntes que têm nos ajudado a entender o cérebro também. Então isso é importante, a gente tem que considerar as teorias cognitivas também no nosso planejamento. Eu gosto muito de falar, para quem não sabe, eu sou mestra em educação e o meu mestrado foi sobre déficit de atenção. Então a gente tem que ter várias técnicas para estimular a atenção do nosso aluno para que ele possa compreender, para que ele possa aprender, né? Então, tudo isso eu tô dizendo pra gente não resumir a alfabetização aos níveis de escrita. Tem outras coisas que também tem que acontecer. Sobre intervenção, pro nosso aluno avançar, porque a pergunta sempre vem assim, como é que eu faço pro meu aluno pra esse lado, avançar? Tem que pensar, assim, em estratégias diferenciadas, e aí eu vou dar um exemplo de cada uma aqui, tá? Poderíamos fazer... Toda a live da semana passada foi sobre isso, então quem não assistiu, assiste. Eu dei 4 estratégias pra gente trabalhar com os diferentes níveis de escrita dentro da sala de aula, de que forma a gente poderia fazer isso. Então quem não assistiu, está lá no YouTube, tá? Então vamos lá. Eu fico atrapalhada às vezes quando tá ruim a internet de vocês, mas eu acho que tá tranquilo. Então a live da semana passada está lá, mas vamos ver. Gente, o nosso objetivo para as crianças, vamos falar das crianças que estão com dificuldade. Final do ano eu tenho crianças para esse lado. Nosso objetivo que essas crianças avancem na escrita, por exemplo, é que elas possam se dar conta da formação silábica das palavras, né? Então a nossa intenção vai ser intensificar as formações silábicas com muito cuidado. Tá? Porque eu sempre falo, sílabas complexas é outra pergunta que chegou. Trabalhar desde o início com as sílabas complexas, mas para essas crianças que estão com dificuldade, a gente vai trabalhar as sílabas simples num repertório simples de palavras estáveis, de palavras que eles possam voltar para elas e ter momentos planejados de intervenção para essas crianças que estão com dificuldade, tá? Então, 2, 3 vezes por semana a gente vai trabalhar especificamente com essas crianças, deixando as outras fazendo algo que elas consigam realizar com autonomia, tá? Dá uma intensificada, sim, isso é importante. É bom também a gente saber que não é sempre, que é impossível toda manhã eu fazer estratégias diferenciadas, folhas diferenciadas. E a folha por si só pode não trazer nenhum resultado, gente, tá? Então isso que a gente tem que ter cuidado. O mais importante é a nossa intervenção, é o que a gente vai, as perguntas que a gente vai fazer, né? Num momento coletivo, eu posso perguntar a letra inicial para um aluno, eu posso perguntar os pedacinhos das palavras para outro aluno, eu posso pedir para outro aluno ler toda a frase, me dizer onde a frase começa, onde a frase termina, e qual espaço, quantos espaços tem nessa frase, pra gente ver as questões aí de segmentação, né? Então, essas questões também são importantes. Bom, leitura, tá? Vamos lá. Hoje é resumão, tá? Tudo isso que eu tô falando tem lives separadas sobre cada um dos assuntos. Leitura. Uma crítica e que tem seus fundamentos é que a gente pensa muito na escrita, na alfabetização e esquece da leitura. E a leitura ela é muito importante, até porque a criança começa lendo, né? Não é que ela aprende a ler primeiro, isso é muito complicado de falar, mas ela está em contato com a leitura, com as questões de percepção visual, antes de pensar sobre a escrita, né? Quando ela tá lá vivendo, inserida nas práticas da cultura escrita.
A gente não pode esquecer que a leitura, então, tem dois caminhos. E quando começar a leitura? Essa pergunta que veio e hoje eu vou responder. Quando começar a alfabetização? Quando a criança tem que aprender a ler? Esse é um tema polêmico. Eu já fiz uma live sobre isso com uma fono. Qual a idade certa para se alfabetizar? Se a gente for procurar a Magda Soares, autores, né? A Magda, nesse último livro dela, ela fala a polêmica do tempo da alfabetização. E ela diz que quando a gente pensa e tenta taxar quando a alfabetização começa e quando a alfabetização termina, a gente desconsidera toda a história que o sujeito tem com ele. Né? Toda a história que a gente tem desde a nossa na nossa primeira infância, enfim, de contato, de tudo vai formando a nossa alfabetização, né? Tudo isso vai formando, todos os nossos contatos com a cultura escrita vão formando a nossa alfabetização. Então, o que é importante? Que a gente se dê conta que compreensão leitora é muito complexo e é super importante. Que leitura envolve compreensão e decodificação, não só uma e nem só outra. Também fiz uma live sobre isso. Então, desde pequenos, com 2, 3, 4 anos, 1 ano, enfim, a gente já pode estar contando história para as crianças. A gente já pode estar mostrando para as crianças no livro onde fica o título, onde fica o autor. A gente já pode pedir, numa história conhecida que eu já contei 2 vezes para o meu filho, para minha filha ou para as minhas crianças de educação infantil, que agora eles contem, que eles peguem o livro e contem pra gente. Isso não significa que com 2 anos as crianças têm que estar segmentando fonemas. Eu sou totalmente contra isso, tá? Totalmente contra. Se vocês querem a minha opinião, eu acho que consciência fonêmica é a consciência mais complexa das envolvidas na consciência fonológica. E não é uma criança de 2 anos não tem que estar compreendendo completamente o som do M, o som do A, do C, enfim, e fazendo essa junção, segmentando, ou então, enfim, acho que não é o momento. Mas também considero que, eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo. A minha filhada, Maitê, né, filha de professora, filhada de 2 professoras. Filha de professora e as 2 lindas professoras pedagogas. E ela é apaixonada por livros desde pequena. Agora ela tá com 3 anos. E aí o que aconteceu? Ela lê tanto e ela conta as histórias pra gente, enfim, que ela já sabe que o M de Maitê é o M de Maitê. Mas não porque a gente ficou dizendo M, fazendo o som do M com a Maitê com 2 anos, com 1 ano. E aí um dia a Mariana, ela me contou que a Maitê pegou uma bula de um remédio, e aí começou a ler a bula, né? Ler sem ler. Então, ler sem saber ler é um conceito que alguns autores têm falado. E aí ela pegou e começou, né? Este remédio é para tal e tal coisa. Use para tal e tal coisa. Tarará, tarará, tarará. Isso é letramento, é compreensão, é tudo que vai estar envolvido depois quando eu for trabalhar os diferentes gêneros com as crianças. E aí eu não preciso ir lá e dizer, peraí, me lê direito, tu não tá lendo. Tu tem que me dizer qual é essa letra que juntou com essa, que juntou com essa. Então, E quando começar a alfabetização? Mais polêmico ainda. Bom, o Arthur Gomes de Moraes, ele tem uma posição bem política e importante, que da dicotomia, assim, né, da diferença entre a escola pública e a escola privada, que as crianças de escola privada chegam no primeiro ano já reconhecendo as letras, já fazendo algumas associações de relação fonema-grafema, enquanto na escola pública ou em outras escolas até privadas não pode nem ter alfabeto na sala de aula. E a base também deixou isso um pouco a desejar. Eu penso que, sim, para uma questão de identidade, se a gente for ler psicogênese, é super importante a questão dos nomes. Então, as crianças já têm que estar, assim, conhecendo as letras na educação infantil, tá? 4 anos, 5 anos, já podem trabalhar muito com consciência fonológica, consciência de rimas e aliterações, com parlendas, pensando sobre isso no nível oral. Isso não significa que elas tenham que passar tudo para a escrita ou para a leitura, mas oralmente a gente já pode estar fazendo sim todas essas
construções, tá bom? Então fica aí a minha dica sobre leitura. Letra foi uma outra pergunta que surgiu muito, então para quem chegou agora na live, eu estou respondendo perguntas que chegaram nos e-mails de quem está inscrito na Semana da Alfabetização e nos meus stories. E aí eu peguei as dúvidas que mais chegaram, categorizei pra gente conversar. Então, que tipo de letra ensinar, Clarissa? Eita, só polêmica, né? Vocês me colocam. Bom, a gente já tem uma discussão lá, a gente tem um grupo fechado de alunas do CAP e do POP, Programa Ortografia na Prática, curso de Alfabetização na Prática, que eu sou professora, tá? Eu não escondo isso de ninguém, gente. A gente tem todas as nossas lives gratuitas, os conteúdos que a gente se conhece, que a gente participa. Semana da Alfabetização é um evento online gratuito, tem os artigos no site. Mas eu sou professora de 2 cursos fechados online, com certificado, enfim, o CAP e o POP, tá? E eles abrem vagas algumas vezes no ano, não é sempre. E aí a gente teve uma discussão nesse grupo, que as alunas fazem parte, e algumas professoras colocando a sua opinião aí sobre a letra cursiva, começa, não começa no primeiro ano. Qual é a minha opinião? Eu penso que uma vez eu ouvi uma professora na minha pós em alfabetização, que ela disse assim, a gente não pode deixar as crianças saírem da escola analfabetas de algum alfabeto. Elas têm que reconhecer, sim, todas as letras, tá? Todos os diferentes traçados de letras. Bom, aí eu vou contar pra vocês um pouco da experiência que aconteceu em pesquisas dos Estados Unidos. Primeiro, assim, independentemente se é cursiva, se é imprensa, se é bastão, a gente tem que entender que letra à mão ajuda muito na memória, na atenção. Essa história de tablet, celular e tal tem prejudicado, tem mostrado prejuízos no decorrer da escrita das crianças nas questões aí motoras, não só motoras, mas também de desenvolvimento, tá? Tanto para leitura quanto para escrita. É importante sim, a gente não pode esquecer disso. Escrita à mão, independentemente da letra, porque às vezes a gente acha que escrita à mão, caligrafia é só em relação à letra cursiva, e não é. Segundo, eu penso, e aí eu me baseio novamente, a gente tem que se basear, né, no Arthur Gomes de Moraes, que de início, se a gente olhar na nossa volta, a letra bastão é a que mais está aparecendo. E uma outra questão que ele fala pra gente é que assim, ó, quando a gente escreve em letra bastão, olha só, quando a gente escreve em letra bastão, a gente consegue, diferentemente da letra cursiva, estão conseguindo ver? Ó, Clá com letra bastão, Clá com letra cursiva. Diferentemente da letra cursiva, a nossa percepção visual fica mais clara que cada uma dessas é uma letra diferente. Estão vendo? Cada uma dessas é uma letra diferente. Aqui é um pouco mais complicado. Então, de início, esses autores pensam que é melhor que se comece com a letra bastão. Isso não significa que eu não possa ter um alfabeto na sala de aula com a letra cursiva sendo apresentada desde o início, tá? E que quando a minha criança já tá avançando, já tá alfabética, que eu já não possa ir experimentando essa escrita com elas também. Porque assim, se a gente deixa só lá pro 2º ano, que é o que às vezes acontece, vem aquela reclamação que a criança não quer escrever, que a criança não sabe escrever, que... Só que a gente também tem que pensar o que a gente tem que fazer para ir preparando esse caminho, né? De que forma, que atividades a gente pode fazer aí, como é que a psicomotricidade pode nos ajudar a pensar, a resgatar algumas atividades que são importantes neste processo. Eu gosto de dar a ideia... Eu tenho ajudado as meninas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são estagiárias, que estão fazendo estágio,
E eu gosto de dizer pra elas pra gente não esquecer de ter um cantinho. Isso a gente aprende... Tem 2 cantinhos que a gente aprende um pouco com Montessori. Eu já trabalhei numa escola montessoriana. Olha, eu já trabalhei em tudo que é escola, gente. Pra quem tá começando, eu indico, tenho experiência em tudo que é lugar. E tem um cantinho de vida prática. Então, assim, que as crianças possam, lá no primeiro ano, que as crianças possam, e no nível B, nível A, enfim, as crianças possam, tenham cadarço, canudo, né, de vida prática, passar água de um copo para outro copo, conta-gotas, questões de vida prática, que ajudam nas questões motoras. E também tem um questão motora, para picar papel, para massinha de modelar. Então, às vezes a gente não sabe o que a gente faz. Os alunos já terminaram, aí a gente manda todo dia ler um livro. E aquilo vai virando rotina e vai perdendo gosto pela leitura. Porque, eu termino e vou lá ler, né? Não que isso não seja bom, não é isso que eu tô dizendo. Mas também, além disso, ter o cantinho da matemática, ter o cantinho da vida prática, ter o cantinho da motricidade, ter o cantinho da leitura é super legal e bem importante, tá? E eles gostam, às vezes eles querem aprender a tal da cursiva, né? O meu TCC foi sobre isso. E eles diziam, eu peguei a turma no 2º ano e eu tive que introduzir a cursiva. E aí quando eu voltei lá, quando eu peguei a turma no 2º ano, eles odiavam a cursiva. E aí quando eu voltei lá, eles amavam, eles diziam que a outra letra era a letra de 1º ano, era a letra de criança. Então tem isso também, tem uma representação cultural aí nas questões escolares. Eu já trabalhei numa escola, eu sempre falo isso, que depois que as crianças já estão lendo, escrevendo, com a letra cursiva ou com os 3 tipos de letra, que às vezes a gente esquece da imprensa também, e a gente vê muito ela hoje, eles poderiam escolher o tipo de letra que eles usariam, né? E eu achava muito bacana, mas às vezes eu fazia o dia da cursiva, o dia isso no 3º ano, o dia da letra bastão, o dia de imprensa, enfim, naquele dia todo mundo tinha que escrever com aquela letra pra gente se acostumar com aquele tipo de letra. E eu também tô chata, né? Tenho uma live no meu canal com várias dicas pra introduzir a letra cursiva. Tem gente aí chegando, me dando boa noite. Então, se vocês não viram a live desde o início, depois vocês podem assistir. Fica 24 horas no Insta, fica pra sempre no Face e também em seguida vai para o YouTube. Tá bom? Acho que era isso. Essas foram as perguntas que mais apareceram. Retomo que domingo começa a nossa semana da alfabetização. Algumas pessoas estão perguntando se é a mesma edição da semana anterior. Sim, as mesmas videoaulas, mas eu sempre agrego alguns materiais de apoio, de leitura, de atividade. Sempre vale a pena a gente discutir um pouco mais. Me marquem quando vocês estiverem assistindo a videoaula lá no Instagram, que daí eu reposto no meu perfil, tá? Que daí eu gosto de marcar, me marquem lá, Clarissa Pereira Pedagoga, hashtag Semana da Alfabetização, pra eu ir acompanhando. E me digam aí se vocês estão inscritos na Semana da Alfabetização e se já conhecem o meu canal, porque lá vocês já podem começar a fazer aí uma maratona de vídeos. Deixa eu dar uma olhada agora, deixa eu me acalmar, respirar. Eu tenho bronquite, gente. Aí eu falo. E aí fico sem ar. Vamos ver aqui no... estão me dizendo que estão inscritos. Vamos ver aqui os comentários de vocês. Vou começar lá do início, tá? Quem começou lá no início a me fazer perguntas. Deixa eu ver. As perguntas de vocês. Vamos ver. Tem um tempinho aí. Olha aí, foram 154 compartilhamentos. Foram menos que na semana passada, hein? O grupo da semana passada tava mais fiel. Vamos lá.
Marquem aí nos comentários quem não pode perder a semana da alfabetização. E eu vou ver os comentários de vocês, começando para quem chegou bem no início da live, tá? E aí, quem já dei todo o meu recado, peguei os pontos principais do que vocês me trouxeram nas redes. E agora, eu vou ver os comentários. Vamos lá. Que às vezes eu não consigo ver, pessoal. Né? Vocês estão vendo, ainda bem que eu tenho a minha equipe, né? A Marta, eu tenho o Juliano, o Renato, a Camila. Vocês não acham que Camila é o nome que mais tem no mundo, né? Ou pelo menos no Brasil? Não interessa onde a gente esteja, sempre tem 2 Camilas ou mais. Me contem se vocês têm alunos, 2 alunas pelo menos que se chamam Camila, porque pra mim, se eu pegar a minha agenda do meu telefone, só no meu altar de madrinhas eu tinha 4 Camilas. Só pra vocês terem uma noção, tá? Então, na minha equipe também tem mais de uma. Gente, eu não consigo ver os comentários de vocês. Eu não posso perder a semana da alfabetização. Quero entrar no CAP. Ah, sim. Para entrar no CAP, curso de alfabetização na prática, meu curso online de alfabetização, que é muito bom, tá? As minhas alunas vendem um curso melhor do que eu fico assim, mas ele é bom mesmo, gente, tá? Eu sempre digo, eu compraria esse curso. Pena que ele não apareceu antes na minha vida, quando eu tinha pouca prática, né? Eu gosto de relacionar a teoria e prática e o CAP traz muitas atividades práticas. Então, o último vídeo da semana da alfabetização dá todos os detalhes sobre o curso de alfabetização na prática. Naquele dia, naquele momento, vocês têm que se inscrever, fazer a matrícula de vocês. E se vocês quiserem já fazerem uma pré-inscrição, sem compromisso algum, vocês podem clicar no link aí que eu vou pedir pro pessoal colocar nos comentários. Aí vocês já deixam, vocês vão ser avisadas aí antes sobre algumas informações, alguns detalhes do CAP, tá? Rafaela disse que fez uma pergunta bem no início, só que assim eu não tô conseguindo ver, porque tá rodando e eu não consigo ver. É a internet. Mas eu vou procurar, Rafaela, a tua pergunta. Tá? Ó, a Cláudia disse como trabalhar com crianças não são com pré-silábicos, tá? Em hipótese pré-silábica, sem valor algum. Eu falei lá no início, intensificar as vogais. Isso não quer dizer, gente, método silábico, tá? Mas repertoriar um pouquinho para essas crianças. Umas sílabas um pouco mais simples, para essas que estão com mais dificuldade. Trabalhar a partir das letras que são estáveis, né? De palavras que são mais conhecidas. E retomar isso com elas é super importante. Ter momentos, intensificar isso, frequência, para que elas possam avançar de hipótese mais rapidamente. A gente tem uma aula maravilhosa no CAP sobre isso com a professora Luciana Piccoli, que nos deu estratégias de intervenção para alunos que não estão alfabetizados ao longo dos anos iniciais. Vamos ficar por aqui, então? Vamos ficar por aqui. Eu encontro vocês domingo na nossa semana da alfabetização. Vai ser um prazer mais uma semana da alfabetização. Eu quero que vocês deixem comentários lá embaixo das aulas, tá? De dicas, de atividades, enfim. Não esqueçam que nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp e a galera tá lá 24 horas. A equipe tá trabalhando muito para responder vocês. Eu não garanto, gente, que eu vou conseguir responder todos os directs que vocês me mandam no Instagram, porque se perdem, tá? Então, nossos melhores canais de comunicação são sempre o e-mail, contato@clarissapereira.com.br, ou a lista de transmissão do WhatsApp, ou ainda o Messenger do Facebook. O Instagram, como a gente não consegue mexer muito nele no computador, e eu particularmente, né, vocês viram que agora eu quase derrubei o celular, então vocês veem o nível tecnológico da Clarissa. Então vocês priorizem aonde a equipe pode respondê-los.
Informações, ó, pra quem tá aí ainda, vão ganhar informações VIP sobre a Semana da Alfabetização. Vídeo. Primeiro vídeo vai ser liberado dia 28 de outubro. Todos os vídeos vocês vão poder baixar o PowerPoint, tá? Pra estudarem, pra ficar como material de apoio e algumas atividades. 30 de outubro, o vídeo 2. Então, vamos ver. 28 de outubro, domingo, é o vídeo 1. No dia das eleições, tirem um tempinho no meio do furdunço das eleições, super importantes para o nosso país, mas tirem um tempinho para pensar na educação nesse dia. Olha só que importante, né? Vamos aliar aí para pensar em alfabetização no dia das eleições, um momento muito propício. Então, 28 de outubro, domingo, sai o primeiro vídeo. 30 de outubro, terça-feira, sai o segundo vídeo. 1º de novembro, um dia antes do feriado, sai, na quinta, sai o terceiro vídeo. E 4 de novembro, domingo, o último vídeo. E é nele que vão abrir as inscrições pro CAP, tá? Tem gente que tá dizendo que vai ser mesário. Vai trabalhar no TRE. Mas aí fica disponível, tá? No outro dia ainda vai estar disponível. Vamos deixar um dia a mais, porque a gente sabe que o dia 28 vai ser bem corrido. Então aí vocês também têm o dia 29. As aulas são de 30 minutos, 40 minutos, que vocês tiram um tempinho pra assistir, tá? Quem tá dizendo que não consegue se inscrever, vai nos meus stories ali do Instagram, desliza pra cima que vocês vão cair direto no WhatsApp. Gente, tá tudo assim, ó, mastigadinho pra vocês. Deslizando, vocês caem direto na minha lista de transmissão do WhatsApp e aí vocês pedem ajuda pras meninas, pra Fernanda ou pra Marta, que elas vão ajudá-las, ou o Juliano ou a Camila, tá? A Camilinha, a gente tem a Camila e a Camilinha. Ok, pessoal? Boa noite, obrigada pela companhia, desculpa o início da live que deram algumas confusõezinhas e quinta-feira que vem, não, aliás, domingo a gente se vê na nossa Semana da Alfabetização. É a última semana da alfabetização do ano, eu abri porque vocês insistiram, pediram muito, então eu espero que vocês gostem, a gente vai aprendendo juntas, eu sempre aprendo com vocês. Um beijo!